Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou começar aqui as análises dos jogos da NBA de hoje, domingo, dia 19/3. Ainda estamos aqui em Foz do Iguaçu, meio improvisado, sentado na cama do hotel. Vamos começar falando dos resultados de ontem, antes de falar dos 8 jogos de hoje. Como eu falei aqui ontem, e vamos lá. Falei do Boston, que não, mesmo achando que o Boston ia ganhar, não iria na vitória, porque o time do Boston vem com uma preguiça violenta. Falei da ODD do Chicago em casa vindo de 3 vitórias, o Miami vindo de várias derrotas fora. E o Chicago com uma ODD a 2,20, deu Chicago. Memphis e Golden, o Golden vem de 12 derrotas fora de casa seguidas, se eu não me engano. Não tinha como. Sacramento também, mais uma vez. O Sacramento é o melhor visitante. Acertamos essa aqui também. Philadelphia e Pacers. Philadelphia, daqui a pouco eu vou mostrar a classificação. Philadelphia passou o Boston com 2 jogos a menos. No aproveitamento ele ainda continua com 2 vitórias a menos. Mas passou no aproveitamento. Toronto e Minnesota. Por mais que o Minnesota tá vindo muito bem fora de casa, Toronto vinha de 5 vitórias seguidas em casa. A gente falou aqui também. Essa foi a surpresa da rodada. O Clippers perdendo para o Orlando Magic no final, no último quarto. E aqui o Denver conseguiu mais uma derrota. O New York casa é muito forte. Então ontem, de tudo que a gente falou aqui, só o Clippers mesmo que não conseguiu corresponder. E o Boston, só que o Boston a gente avisou que o time anda muito preguiçoso. Aí como vocês podem ver, agora o Philadelphia aparece em segundo na Conferência Leste, atrás do Milwaukee. Lá o Chicago abriu uma vitória de vantagem sobre o Washington Wizards com um jogo a menos. Toronto também venceu, então continua a mesma distância. E o Pacers, que podia passar o Wizards, não passou. E o Orlando tá naquele sonho dele ali, ó. Tá 4 vitórias do Chicago com um jogo a mais. E eu, pra mim, como eu já falei, o Orlando tá fora. E aqui na Conferência Oeste, a gente teve uma reviravolta boa. Por que uma reviravolta boa? Porque o Golden, mesmo com a derrota, perdeu uma posição para o Dallas, porque ele tem um jogo a mais. Ele tem 2 jogos a menos que o Oklahoma City Thunder. Se o Oklahoma ganhar os 2, passa o Golden. E 2 a menos que o Utah. Se o Utah ganhar os 2, passa o Golden. O Minnesota, com a derrota, foi lá para 10º. Por quê? Porque com a vitória do Utah sobre o Boston, ele acabou terminando em nono pelo aproveitamento, com um aproveitamento de 0,486, um aproveitamento igual ao do Minnesota, só que com a vantagem de ter 2 jogos a menos. Então, se ele conseguir 2 vitórias, ele melhora esse aproveitamento. E o Lakers, aquela derrota para o Houston está fazendo falta. O Lakers saiu da zona de play-in, mas hoje tem jogo na sua arena. E se ele ganhar hoje, ele já iguala essa campanha do Minnesota aqui. Igualzinha. E aí é as últimas rodadas, né? As últimas 10 rodadas que vai dizer. LeBron ainda não tem previsão de volta. Por não ter o LeBron, o Lakers vem surpreendendo ainda de se manter ali. Alguns jogos sem o Russell, outros sem o Davis e 2 sem os 3. Aí fica difícil. Mas vamos falar da rodada de hoje. Já demos uma passada limpa nos resultados de ontem. Vamos começar com Brooklyn e Denver. ODD do Denver fora de casa 1,77. A ODD do Brooklyn 2,10. Vamos dar uma olhada aqui se tem algum desfalque no Brooklyn. Não tem desfalque nenhum dos lados. Só os que já estavam mesmo. O Simmons e o Giuseppe. Agora, as Race. Brooklyn em casa, 3 derrotas, 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Perdeu para o Sacramento, que é o melhor visitante, ganhou do Charlotte, mais que obrigação. Perdeu do Milwaukee, que é o melhor time do campeonato. Ganhou do Milwaukee, perdeu do Milwaukee.
Milwaukee, que é o melhor time do campeonato, ganhou do Miami e perdeu para o Philadelphia. O Brooklyn só perdeu para casca de ferida. Já o Denver fora perdeu para o New York, ganhou do Detroit, perdeu para o Toronto, perdeu para o San Antonio e ganhou do Houston. E o Denver, dos últimos 5 jogos, só ganhou do Detroit, cara. Dos últimos 6 jogos. Perdeu pro Chicago, perdeu pro San Antonio, independente de ser fora ou em casa. Mano. Jogo difícil. Porque o Denver é mais time que o Brooklyn. Nós devemos concordar que o Denver é bem mais time que o Brooklyn. Entretanto, a race do Denver é horrível. Vamos de Brooklyn. Para mim, Brooklyn leva aqui, linha de jogadores, 20 pontos do Marco Bridges, 15 pontos do Jovic, 10 rebotes do Jovic, 7 assistências do Jovic. OKC em casa versus o Phoenix, uma ODD de 1,80 para o OKC, 2,5 para o Phoenix. O OKC vem numa crescente, principalmente em casa, 4 vitórias e 1 derrota. Brooklyn Golden, 2 contra o Utah e uma derrota para o Los Angeles. O Phoenix fora perdeu para o Golden State, que é um dos melhores mandantes, mas ganhou de Dallas, de Chicago, de Charlotte e perdeu para o Milwaukee. Hoje jogos difíceis para vencedor. Como na classificação o Phoenix ele tá naquele chove não molha. Qual que é o chove não molha que ele tá aqui? Vamos lá. Phoenix é o quarto. Ele já vê o Clippers com um jogo a mais ali encostar. Dificilmente pega o Sacramento. E para mim dificilmente também cai para a zona de play-in, mesmo estando só 2 vitórias atrás do Golden. É que o Golden fora de casa oscila muito. Para mim o Golden dificilmente vai ficar nessa zona de playoff, a não ser que mude a situação dele nos jogos fora de casa. Eu vou de OKC. OKC. Se ganhar os 2 jogos que tem a menos que Golden, ele já é o 7º. E fica dependendo do Dallas, que também tem um jogo a menos. Essa Conferência Oeste vai ser de tirar o fôlego. Para mim, vitória do OKC. Se você não quiser trabalhar vencedor, quiser trabalhar a linha de jogador, Dave Broker, 19 pontos. 20 pontos, desculpa, 19 era o que eu ia falar, quanto que ele fez no último jogo. Mas a linha dele, 20, é segura. Julius Alexander, 25 pontos. O Julius Alexander estava como dúvida no soft score, deixa eu olhar aqui. Não aparece como dúvida, só o De Ayrton. Então aqui a gente vai de 25 do Julius Alexander, 15 do G-Day, 7 rebotes do G-Day. E se o De Ayrton jogar, 7 rebotes do De Ayrton. Atlanta e San Antonio, ODD esmagada do Atlanta. Mas não dá para aceitar perder para esses times de San Antonio, Orlando. Tem alguns times se complicando, sim. Mas não dá para você ir na pré falar, o San Antonio vai ganhar. Você estiver metendo louco, pô. Tá querendo acertar agulha em parelho. San Antonio dos últimos 5 jogos ganhou do Orlando, ganhou do Denver. Cara, ganhou do Denver, beleza, mas... Aí tu vê a preguiça que o Denver tá entrando. Esse time que tá brigando por classificação não vai poder entrar nessa preguiça. Olha o Atlanta fora, vem de 2 vitórias, 2 contra o Washington, 3 derrotas, 2 para Miami e 1 para Charlotte. Eu vou de Atlanta.
20 pontos do Trae Young e 7 assistências do Trae Young. Detroit pista o Miami Heat. ODD esmagadérrima do Miami Heat. Miami Heat que perdeu ontem. Tá na zona de play-in de novo. Que aqui o Chicago já não chega no Miami. Miami precisa ganhar para ir buscar ali, brigar com o Brooklyn por essa última vaga, nos playoffs direto. Fora de casa, vai pegar um Detroit. Uma ODD a 1,22. Detroit que ganhou do Indiana e 4 derrotas em casa. O Miami vem horrível fora. Eu não... vou falar a mesma coisa do Boston ontem. Pra mim o Miami ganha, então não vou falar aqui pra vocês Detroit. Mas a 1,20 de um time que ganhou uma dos últimos 5 jogos fora de casa, o resultado eu pulo esse jogo. Gosto da linha do Butler com 15 pontos, 20 pontos, do Adebayo com 15 pontos. Butler 5 assistências. São as linhas que me agradam nesse jogo. Cara, esse jogo aqui, ontem eu alertei, a ODD era 2,90 e o Houston ganhou. Aí repetiram o double. Subiram 0,8 a ODD do New Orleans e desceram 0,10 a ODD do Houston. Não gosto de trabalhar a linha de jogador aqui. Cara, será que New Orleans vai perder 2 vezes seguidas para o Houston, mesmo que fora de casa, e dar adeus à classificação? Ou vai ganhar ali e brigar lá com Minnesota, Los Angeles? Eu vou de New Orleans. Ontem eu fui de Houston. Houston veio de 3 vitórias em casa, né? Pela race aqui, tu teria que ir de Houston. Por quanto tá pagando ainda não vale não. Mesmo achando que o New Orleans dificilmente perde 2 pro Houston, pra mim a ODD aqui, só pela derrota e por o Houston vir de 3 vitórias em casa e o New Orleans fora de casa ter 4 derrotas e 1 vitória somente contra o Portland nos últimos 5 jogos, e dos últimos 10 ele tem 2 vitórias, então 1 vitória a cada 5 jogos. Houston a 2,75. Linha de jogador nem gosto de olhar nesse time horrível aqui. É Toronto. Apesar de eu achar que essa ODD do Milwaukee tá muito esmagada. Desculpa. O Milwaukee ter perdido o último jogo pro Indiana. Num lapso no time. Toronto fora é horrível. Eu vou de Milwaukee. Mesmo achando a ODD um pouco esmagada. Vamos olhar o sumário aqui. O Gregão tava confirmado no Flash Score. Aí, ó, aqui ele já parece que não joga com motivos pessoais. Sem Grego, sem Brook Lopes. Milwaukee pra mim ganha, mas eu não pagaria 1,22 sem o Grego não. Sem o Grego tem que estar 1,4, 1,5. Perdão de novo. Aqui é a linha de jogador. Scott Barnes, 10 pontos, seguro. Holiday, 15. Holiday, 5 assistências. Aí, pelo Grego não jogar, você pode buscar uns 15 do Holiday ou um duplo do Portis. Porque o Grego não jogando deixa muito ponto e muito rebote para fora do game. Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers. O Los Angeles Clippers vem num back-to-back. Para quem não sabe o que é back-to-back, já falei aqui, é quando o time joga 2 dias seguidos. Com uma ODD 1,77 para o Los Angeles.
2,10 por Portland. O Portland que tá virtualmente, tem chance matemática, mas tem que tirar hoje 4 vitórias do primeiro em 12 jogos, cara. Pra mim o Portland já era. Em caso o Portland vem de 3 derrotas, perdeu 4 dos últimos 5. E o Clippers também fora vem de 3 derrotas para Sacramento, Golden, Denver. Perdeu ontem para o time do Orlando, mas aqui, como o comprometimento é de cravar alguém, a gente vai de Clippers. Só que eu correria de linha de resultado desse jogo. Eu iria de Damian Lillard, 25 pontos, Paul George, 20 pontos, Zubac, 5 rebotes e o Westbrook, 5 assistências. E para finalizar, é Los Angeles. Se você perder hoje em casa pro Orlando, eu vou começar a falar de você que nem o New Orleans e que nem o Portland. 1,43. Los Angeles em casa não vem tão bem. 2 derrotas para New York e para Dallas. Dallas no último lance. 3 vitórias sobre Toronto, Memphis e Golden. 3 times que vão muito mal fora de casa. O Orlando vem naquele sonho dele de achar que dá para classificar ainda. 4 vitórias atrás de Chicago. Ganhou ontem do Clippers fora, o que dá moral. Também vem pro back-to-back. Perdeu pro Phoenix, perdeu pro San Antonio, ganhou do Charlotte, perdeu pro Milwaukee. Cara, Lakers. Lakers, se perder, vai ser decepcionante. A linha de jogador aí. Vamos olhar quem tá em dúvida no Lakers. Só dá o James fora, então é Russell e Davis. Duplo-duplo do Davis. Aí você tem que dar uma analisada no ADD, porque o Davis eu falaria 15, mas como ele vem fazendo acima de 20 por o D'Angelo Russell não ter jogado algum, ter sido poupado em outros por vir de lesão, ele vem fazendo uma média maior. A linha dele hoje com o ADD boa seria 20 pontos. Mas 20 pontos é um pouco mais arriscado. Então talvez vitória do Lakers em dupla. Você vê quanto que dá o ADD. 15 pontos. 20 é um pouco mais ousado, assim como o 15 do D'Angelo Russell. Então, encerramos o dia de hoje. Ontem aqui no canal foi lindo. Só o Boston cansado e o Clippers que não venceram. E o Boston a gente avisou. Então, um ótimo domingo a todos. Um bom fim de semana. Fiquem com Deus e até amanhã.